Paz do Senhor, igreja. Amém? Aleluia. Não pode. Vou tentar usar assim. Agora a gente está chique, esse púlpito novo, né? Glória a Deus. Trouxeram a Bíblia? Amém? Aleluia. Oh, glória. Quem nos visita nesta noite pela primeira vez, levanta a mão assim, bem alto. Ali, aqui na frente, a filha da irmã Eliane. Eita, tem bastante gente aí. Acho que tinha que alguém pegar ali também. Aleluia. Tem que levantar a mão para alguém te ver. Aqui. Isso. Por aqui tem alguém? Tem não? Tem lá no fundo, lá. Acácio. Lá. Oh, glória. Pronto. Dentro dessa sacolinha aí tem uma lembrança da igreja, um cartãozinho, se você puder preenchê-lo, vai ser muito importante para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 6, verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 8. Eu estava falando com Jesus e Deus é muito gentil comigo, nos deu uma palavra aqui e eu quero acreditar que você vai sair mais crente. Amém? Aleluia. Uma coisa eu sei, você vai usar a Bíblia bastante vezes. Isaías capítulo 6, verso de número 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só para entendermos esse texto, aqui o profeta Isaías, ele já exercia o ministério profético por algum tempo. E aí houve aí uma divergência na sua vida, visto que ele tinha um grau de parentesco com o rei, com a realeza. E depois, no capítulo 6, o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, então mudou o ministério dele, porque agora ele não tinha mais nenhuma confiança no poder legislativo ou monarca da época, e a sua confiança devia ser estabelecida somente em Deus. Dá para tirar um pouquinho do retorno para mim? Aleluia. Então ele declara que ali ele teve uma experiência, foi levado em uma visão, viu a glória de Deus, viu o trono do Altíssimo, viu os serafins que estavam no trono, e ele descreve isso no capítulo 6. E depois dessa experiência, ele começa a olhar para dentro de si e não mais para fora, porque até então ele sempre julgava alguém, ai desse, ai daquele outro. E quando ele tem essa experiência, ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo impuro e também estou de impuros lábios. E o texto diz que quando ele disse isso, veio dos céus um serafim como Atenaz e queimou seus lábios, e depois dessa experiência Deus mudou o ministério deste profeta. A mudança do ministério dele foi tão significativa que ele passou a ser um dos profetas mais importantes do texto bíblico. Tanto que o livro de Isaías é considerado uma miniatura da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. A mesma dinâmica para a Bíblia é a dinâmica também para esse livro.
E quando eu fui estudar o livro do profeta Isaías, eu tive a estranha sensação, se você lê ele de uma forma sequencial ou sistemática, a impressão que nos dá é Deus se humilhar para o seu povo, dizendo: não errem, não pequem, porque se vocês errarem, aguça minha ira, e a minha ira vem sobre vocês, e indo a ira, vem prejuízo para nós. Então, quando eu parei para observar, vi que desde a queda do ser humano, desde quando Adão e Eva pecaram, nós vemos Deus, de alguma forma, buscando a restauração dessa comunhão, tentando trazer o homem de novo para a sua presença. E quando eu vou observar a Bíblia e ver alguns detalhes dela, percebemos que em momento algum Deus nos deu a responsabilidade de salvar alguém. Então, eu não tenho poder para salvar ninguém, ainda que eu queira. Às vezes eu vou conversar com alguém e alguém diz: pastor, eu estou na fé, mas a família ainda não está, eu estou orando, estou buscando. Esse é um papel que nós temos e que exercemos, porém a salvação não depende de ser humano. Se pegarmos João, capítulo de número 1, verso de número 11, o texto diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Esses não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem de nenhuma pessoa, mas da vontade de Deus. Então é só Deus quem salva. Amém? Ficou claro isso? Você tem poder para salvar alguém? Não. Segundo o texto bíblico, nós não temos essa missão. A missão que Deus deu ao ser humano não é para salvar ninguém. Amém? Ponto. E qual é a nossa missão? O interessante é que quando observamos a Bíblia, percebemos que Deus em todo o tempo busca um relacionamento ativo, um relacionamento contínuo, e não um relacionamento estável. Vemos que Deus nos chama, isso não é apenas para aqueles que estão na fé, isso é para todos os seres viventes. Vamos para um texto? Abre a sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo de número 22, verso de número 36. O texto diz que Jesus estava conversando com um doutor da lei, alguém que conhecia as Escrituras. E este chegou para Jesus e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Verso 37, Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo os teus pensamentos. Verso 38, este é o primeiro grande mandamento. O 39, e o segundo é semelhante a este, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o verso 40. No verso 40 de Mateus capítulo 22, nós lemos assim: estes dois mandamentos detêm toda a lei e os profetas. Isso é, se eu cumprir ou fazer isso, fazer sentido na minha vida, amar a Deus e ao meu próximo, eu estou cumprindo toda a lei. Eu estou fazendo valer, isso é, está tendo validade toda a profecia contida no texto bíblico. Existe algum segredo nisso? Amarás a Deus, amar ao próximo. Não parece simples? Vamos entender um pouco.
ama a Deus. Porque se pararmos para tentar definir a palavra amor, temos muita dificuldade. Há quem acredita que amar é um sentimento, mas se pegarmos a Bíblia, em 1 João capítulo 7, capítulo 1, 3, eita, agora deu ruim. 1 João capítulo 4, verso 8, vai dizer que Deus é amor. Isso é porque não anotou. Se Deus é amor, então não é um sentimento. Estou escrevendo um livro sobre o fruto do Espírito e descobri, através desses anos exercendo o ministério pastoral, que na verdade o fruto do Espírito compõe 9 situações e o primeiro deles é o amor. Percebo que nunca e nenhum deles está ligado a sentimento, pelo contrário, está ligado à decisão. Eu decido amar. Depois que eu decido amar, então vem sentimentos concernente a essa decisão. Eu decido odiar, eu decido não dar perdão, eu decido, depois das minhas decisões, é que afloram sentimentos em o meu coração. Então vem a pergunta: o que era amar a Deus? Amar a Deus é como amar o meu filho? Amar a Deus é como amar a minha esposa? Amar a Deus é como amar o hambúrguer? Amar a Deus é como amar, não tem como eu não falar, a Coca-Cola, sangue de Jesus. Vocês vão descobrir, eu não consigo diminuir por causa desse trem, mas eu chego lá um dia, estou negociando com Jesus para ver se isso aí vai lá para o céu, mas está difícil. Amar a Deus, o que é isso? Eu amo a Deus como eu amo uma pessoa. Quando nós vamos aprofundar um pouco sobre isso, pois o texto nos diz, volta lá em Mateus capítulo 22, verso 37, e Jesus fez ainda uma abreviação de Deuteronômio, pois Deuteronômio acrescenta ainda outras coisas. Aqui ele disse, com todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Outro dia, conversando com alguém e tentando explicar isso, eu disse, amar a Deus. Alguém sabe o que é uma pessoa alcoólatra? Sabe o que é um alcoólatra? É aquela pessoa que levanta de manhã pensando num golinho, passa a manhã toda pensando num golinho, a tarde inteira pensando num golinho, a noite inteira pensando num golinho. A vida dele gira em torno de um pouquinho de álcool. O que é amar a Deus? É mais ou menos a mesma situação que um alcoólatra. Só que ao invés de eu ficar pensando num golinho, eu vou pensar e direcionar a minha vida a Deus. Eu vou pensar em Deus de manhã, eu vou pensar em Deus no almoço, à tarde, à noite, em todos os ambientes que eu estou, em todo o tempo da minha vida, eu estou direta ou indiretamente ligado a Ele, querendo conhecer melhor, conversando com Ele, expondo os meus detalhes a Ele. Isso é amar a Deus, é querer estar perto. Por isso disse outrora, é um relacionamento ativo e não passivo. Não é esperar Deus me procurar, é eu procurá-lo. Não é esperar Deus vir revelar as coisas a mim ou usar alguém para falar comigo. Não, eu vou à busca dele, eu vou à busca de aprofundar o meu conhecimento dele. E quando eu faço isso, o Espírito Santo vem em mim, e aí ele começa a saciar essa sede, essa fome. Foi isso que o profeta Isaías disse: chegarão dias em que as pessoas terão sede
e fome, mas não sede de água, e não fome de comida, mas sim de Deus. Então nós vemos que Deus não nos chamou para salvar ninguém, amém? Deus nos chamou para quê? Para relacionar com Ele. Quando eu me relaciono com Deus, ativa algo dentro de mim. Eu começo a me preocupar com o próximo. E eu lembro quando Jesus foi indagado por alguém, e alguém perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus contou aquela história que nós a intitulamos como bom samaritano, mas deixa eu levar você para a visão correta do texto. Jesus estava falando com um judeu. O judeu tinha uma indiferença com os samaritanos. Jesus disse: vinham descendo de Jerusalém para Jericó um judeu, e esse judeu foi assaltado. Neste momento bateram nele, deixaram ele meio vivo, meio morto. Passou ali o levita, isso é, aquele que é responsável pela área espiritual de vocês. Esse não fez nada, não cuidou dele, deveria ter cuidado, mas não cuidou. Passou então o sacerdote, aquele que estava responsável pelas coisas espirituais de vocês, mas este também ignorou. Agora passou o inimigo de vocês, um samaritano, e esse samaritano teve compaixão. Repita comigo: compaixão. O que é compaixão? Compaixão é eu trocar de lugar com alguém. Compaixão é eu sentir as dores de alguém. Compaixão é eu olhar com olhos de alguém e não com os meus. E o texto diz que aquele samaritano que era inimigo dos judeus foi quem prestou a assistência, foi quem cuidou dele, desceu do cavalo, interrompeu a sua viagem, deu os primeiros socorros, pegou ele, levou para uma hospedaria, pagou as despesas e disse: olha, eu vou e volto, se gastar mais alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. Esse é o meu próximo. Quando eu tenho um relacionamento ativo com Deus, ativa em mim o cuidado para com o meu próximo. Então esse mandamento acaba se tornando completo. Se eu for para Tiago, se não me foge a memória, veio agora, mas eu não anotei, não estava no script. O texto diz: se eu disser que amo a Deus, que não vejo, e não amar ao meu próximo que vejo, então eu sou mentiroso. Posso colocar você numa saia justa? Levante a mão quem ama a Deus. Amém? Olhando para a Bíblia, a liderança que cuida da cobertura espiritual nossa estará aí dia 18, 17, 18, pastor Samuel, instrumento de Deus para lançar sobre esta igreja uma palavra profética, transbordante colheita. No primeiro culto do ano foi ministrada uma palavra e liberada uma palavra profética lá de João capítulo 4, verso de número 35 e o 38, aonde foi lido a seguinte coisa: não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venham a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Verso 38, eu vos enviei a ceifar, aonde não trabalhastes, outros trabalhavam, vós entrastes no seu trabalho. Isso quer dizer que Deus nos dará uma colheita abundante. Colheremos aonde não semeamos. E eu estava conversando com Deus sobre isso. Eu dizia: Deus, como será isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor está dizendo para nós que a colheita será transbordante. É eu
particularmente, acredito que esta colheita não se limita apenas em pessoas entrando e compreendendo melhor a fé. Eu acredito que essa colheita está girando em torno de várias áreas de nossa vida. Porém, quando conversava com Jesus sobre isso, o Espírito Santo me deu a resposta que eu fiquei um pouco preocupado. Pois ele disse para mim: Marco, a colheita abundante acontece quando nós assumirmos o nosso papel no reino. Eu disse: vixe, e qual que é o nosso papel? Você já sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Pastor, eu nem sabia que tinha reino de Deus. Aí deu ruim. Deixa eu te explicar uma coisa. Bíblia, qual é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Tira Jesus da Bíblia, ela não faz sentido. Jesus veio com um propósito, qual? Salvar um povo, trazer a comunhão novamente de pessoas com o eterno. Quando olhamos para essas pessoas, elas são chamadas de igreja. Todos aqueles que voltaram a sua comunhão com Deus através de Jesus recebem uma nomenclatura, igreja. E a igreja só funciona se estiver dentro dela o reino de Deus. Jesus veio para implantar esse reino dentro de nós. Esse reino faz toda a diferença nas nossas vidas. Esse reino me leva para uma dimensão diferente da dimensão natural desse mundo. Vemos coisas que alguém não vê, sabemos de coisas que alguém não sabe, entendemos situações que acontecem à nossa volta, que não é coincidência, que não é sorte, que não é apenas uma ocasião. Sabemos que tudo tem um propósito estabelecido por Deus, tudo em nossas vidas, pois o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E outro dia aconteceu algo em minha vida e eu disse: Deus, isso aqui não vai contribuir nada para comigo. E o texto diz que tudo contribui. E aí logo me veio o final do texto. Então será que eu estou amando a Deus da forma correta? Porque isso está relacionado para quem ama o Senhor. Será que eu estou interagindo com Deus do jeito que eu deveria interagir? Será que Deus não tornou para a minha vida apenas um amuleto de sorte? Será que Deus não é apenas para mim um caixa eletrônico? Será que Deus não é para mim apenas alguém que tire as minhas dores e pesares emocionais? Quem é Deus para você? Qual é o seu relacionamento com Ele? Como é que você interage com Ele? Estou na fé há alguns anos, vai chegando a hora que a gente nem quer contar mais. E cada estágio, cada fase é uma coisa diferente. Eu lembro no começo da fé que eu ficava a noite inteira dentro da igreja para tentar ter uma faísquinha da presença dEle. Eu lembro de tempos que ia, que vinha, que eu falava: meu Deus, e eu via alguém, e alguém chegava, terminava o culto: você viu o que Deus falou conosco hoje? Eu disse: eu não vi nada não. Como não? Não, a mensagem foi assim, e Deus direcionando assim. Eu disse: eu não vi nada disso não. E alguém me perguntava: mas tu
Será que eu estou começando ainda? Ele disse, então fique tranquilo. E eu ficava ouvindo essas coisas dessas pessoas mais experientes, e eu ficava chateado até umas horas, e eu falava, eu quero entender isso aí. Eu quero poder, através de uma ministração, ouvir Deus. Eu quero poder, através de um louvor, ver e entender o que Ele está dizendo por aquele louvor. Eu sei que não é apenas uma melodia, eu sei que não é apenas uma letra, existe uma mensagem por detrás disso. E se eu não amar ao Senhor, como um alcoólatra ama o álcool, eu não conseguirei chegar nesse nível. Eu terei dificuldades. E aí eu não vou conseguir cumprir o meu papel no reino. Aí a gente se confunde. Eu pastoreei uma senhora, em um determinado momento fui conversar com ela, e eu disse, irmã, eu sempre vejo você chorando, buscando. E aí, como é que é esse negócio? Porque faz tanto tempo. Deixa eu te ajudar nisso. E ela disse, não, pastor, na verdade, eu não tenho assim muita interesse pela fé. Eu estou aqui para Jesus salvar o meu filho. Eu disse, o quê? Ela disse, eu venho à igreja para Deus salvar o meu filho. Eu disse, minha irmã, tu está perdendo tempo. Porque não tem como eu vir buscar para alguém. Alguém que tem que vir. Ou eu me encho e vou e transbordo nele, ou então não dá certo. Na cabeça dela, o papel dela era salvar o filho. E não tinha como, não tem como eu salvar o meu filho. Não tem como eu salvar a minha esposa. Não tem como salvar o cônjuge, não tem como. Eu não, você não. Esse não é o nosso papel. O meu papel é estar em um relacionamento ativo com Deus. E se meu relacionamento está ativo com Deus, quem está à minha volta vai perceber isso. Vai perceber a mudança. Vai perceber a presença de Deus na sua vida. E isso é quem vai quebrando correntes. E isso é quem vai abrindo portas. E isso é quem vai mudando o cenário e a realidade de alguém. E aí eu estava falando com Jesus sobre isso. Deus, como é que faremos essa transbordante colheita? E foi por isso que eu estou ministrando nessa noite novamente. Porque se nós não entendermos isso, nós não conseguiremos mudar nada. Eu tenho um papel no reino. E quando nós olhamos em Mateus 22, nós vemos que o maior papel nosso é amar a Deus, acima de tudo e de todos. Me responde uma pergunta: é fácil amar a Deus acima de tudo e de todos? Para que eu consiga isso, é necessário renúncias. Chegará momentos em que eu terei que escolher entre Deus ou alguma coisa. Chegará momentos em que eu terei que escolher entre honrar a Deus ou honrar alguma coisa. O interessante é que toda a lei, todas as regras, todas as normas, tanto para Israel como para a igreja, estão todas elas direcionadas a isto, a amar a Deus. Tanto que Jesus disse, se eu conseguir isso, toda a lei faz sentido na minha vida, toda palavra profética tem um peso sobre mim, mas um peso favorável. E o interessante, e eu repito novamente, quando eu busco amar a Deus, o Espírito Santo vem dentro de mim. Está com a Bíblia aí? Abre ela em Romanos, capítulo 5, verso de número 5.
Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em os nossos corações, pelo que o Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu busco amar a Deus, o Espírito Santo derrama o amor de Deus dentro do meu coração. Kevin, está comigo? 1 Coríntios capítulo 13. Qual é o amor de Deus? Fala se isso é possível. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa e como símbolo que retine. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Continua. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O próximo: o amor é paciência. É um sentimento? Sim ou não? Já enfrentou uma fila de 2 horas? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor o amor não arde em ciúmes. O amor não ufana. Essa tradução aí é mais complicada. O amor não ensoberbece. Pastor, esse amor aí é de Deus. Esse amor aí não dá pra gente. Continua. O amor não se conduz inconvenientemente, não se preocupa com os seus interesses, não exaspera. Você não tem uma tradução aí mais crente, não? Aleluia. Não ressente mal. Jogo 6. Está melhorando. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O 7. Esse aqui é legal. O amor tudo. Quem aqui já amou alguém? Já? Quem nunca teve uma decepção amorosa? O amor tudo sofre, tudo acredita, tudo espera, tudo, na teoria não é show, na teoria não é e aí alguém diz: não, pastor, amor é sentimento. É mesmo? Aí eu conversando com alguém disse: não, pastor, isso aí é o amor de Deus. Beleza, mas Romanos capítulo 5 diz que Deus derrama em nós o seu amor. Então esse negócio aí é para nós. Esse negócio aí é para eu exercer na vida das pessoas que estão à minha volta. Jesus disse: amar o amigo é difícil, amar quem me faz bem é difícil. Difícil mesmo é amar o inimigo. Difícil mesmo é amar quem me aborrece. Difícil mesmo é amar quem me prejudica. Mas o texto me manda eu amar. Aí eu fiz uma pergunta para você com uma grande dificuldade com a resposta: o que era amar a Deus? Temos uma concepção disso. Agora, o que é amar o meu inimigo? É da mesma forma que eu amo a Deus? Amar o meu inimigo é da mesma forma que eu amo a minha esposa?
meu inimigo é da mesma forma que eu amo o hambúrguer, o refrigerante. Como é amar o meu inimigo? Pô, pastor, o senhor está com umas perguntas difíceis. Deixa eu fazer você pensar. Entende que o meu próximo, ele está relacionado em várias situações. Eu vou amar quem eu não conheço de uma forma, eu vou amar quem eu conheço de outra. Eu vou amar quem me faz bem de uma forma, eu vou amar quem não me faz bem de outra forma. Você conhece alguém que não vale a pena ser amado? E aí eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus dizendo assim, ó: a quem muito amou, muito perdoou. A quem pouco amou, pouco perdoou. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro, O Segredo da Felicidade, pensa no cara crente, e eu fui orar a Deus. Tudo se mede na vida: densidade do ar, a luz, a escuridão, tudo mede, calor, frio. E como é que se mede o amor? E gastei tempo com isso. A resposta de Deus para a minha vida foi: Marco, o amor é medido através do perdão. Quanto mais eu tiver disposição de perdoar, maior é o amor que eu tenho. Se eu não consigo perdoar, é porque eu não tenho amor. Se eu não consigo liberar o perdão, só para ser bem claro, para alguém não dizer que eu disse uma coisa que não disse. Eu estou com um problema com alguém e eu não consigo perdoar alguém, é porque eu não tenho sentimento para com esse alguém de amor. E se eu não tenho sentimento para com esse alguém, é porque tem alguma coisa obstruindo o Espírito Santo de derramar ele dentro de mim. E aí volta para o princípio, quer dizer então que o meu relacionamento com ele não é contínuo, não está ativo, ele é oscilante. Tem hora que vai, tem hora que não, tem hora que está bem, tem hora que não. E Deus busca em mim algo contínuo. Passei 11 anos ouvindo meu pastor, a pessoa que formou a minha vida ministerial, dizendo sempre: Marco, devemos andar no passo do gado. O que é o passo do gado, pastor? Devagar e sempre. Se corre muito, cansa rápido. Se fica muito tempo parado, perde a vez. Constante. Carro, todo mundo aqui tem carro? Já dirigiu? Sabe o que é? O meu carro anda quantos por hora? Quantos anda o seu carro por hora? Quantos anda o seu carro por hora? 200? 220? 250? Toda vez que você entra nele, você dá os 250? Entrei no carro, pronto, vou no limite com ele. É assim que funciona? Da mesma forma a fé. Eu não posso andar no limite. Tem hora que eu preciso correr um pouco mais, tem hora que eu preciso reter um pouco mais. Tem hora que eu preciso forçar um pouco, tem hora que eu tenho que frear um pouco. Então, quando eu comecei a observar o texto bíblico, vi uma coisa: eu preciso amar a Deus, e quando eu amo a Deus, então o amor de Deus é derramado em mim. Abre lá em Romanos, capítulo de número 12, olha o verso 9, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Roma, ele disse assim: que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegar-se ao bem. Olha o verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu posso fingir que amo alguém, percebe que esse negócio, ele mostra muito quem eu sou em Cristo. E eu gosto muito da palavra
gosto muito de sentar para ouvir, para aprender, para entender aonde eu estou. Deus fez tudo o que eu não podia fazer. Deus perdoou os meus pecados, sarou as minhas feridas, me trouxe para a sua presença, me deu a oportunidade de assentar entre os reis e os príncipes, me deu a esperança de morar com Ele na eternidade, me prometeu um monte de recompensas, mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de agir. Ele fez tudo isso. E a única coisa que eu tenho para fazer é amá-lo. A única coisa que ficou para eu fazer é buscar a sua presença. E às vezes eu fico triste porque às vezes isso para alguém é um fardo tão pesado. Você já ouviu alguém dizer para você: ei, tu vai para a igreja de novo? Tu já foi a semana passada, tu vai de novo. Ei, de novo. Para alguém isso parece um negócio estranho. Aí eu comecei a observar o texto e percebi que esse negócio de amar é um negócio aí meio estranho. Está com a Bíblia ainda de novo? Abre aí, Romanos capítulo 13, verso de número 8. Esse versículo aqui é complicado, 13, 8. Romanos capítulo 13, verso 8, é isso mesmo, na minha Bíblia está escrito assim: não devais coisa alguma a ninguém, senão o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Qual é o reflexo de eu amar a Deus? Está lá em 1 João, capítulo de número 1, verso de número 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas nenhumas. Verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ei, quem não pecou essa semana? Levanta a mão assim. Só uma pessoa? Oh, glória! O texto diz: se eu estiver na luz como Deus está, eu tenho comunhão com aqueles que estão à minha volta. E se eu tenho comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ei, mas então, e é aqui que eu gostaria que você entendesse: o negócio não é o quanto eu acerto ou o quanto eu erro. O negócio é o quanto eu amo a Deus. É o quanto eu busco Ele. Porque se eu amo ao Senhor, Ele derrama o amor dele em mim. Eu tenho facilidade de perdoar alguém. Se eu tenho facilidade de perdoar alguém, então o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E aí eu pude entender uma coisa que é muito legal: não sou eu o negócio, é Cristo em mim. Não é que alguém é mais santo que o outro, é que alguém entendeu o seu papel no reino de Deus. Não é que alguém tem mais intimidade com Deus, é que alguém se posicionou da forma correta. Não é que Deus fala mais com a fé. Eu lembro de uma irmã que ela tinha ciúmes da outra, porque toda vez que vinha à igreja, alguém que tinha um ministério de profecia ia nela e ministrava uma palavra. E a outra irmã disse: não é possível, Deus só vê essa praga, não veja eu. Eu falava: irmã, entenda isso, tem gente que precisa mais do que a gente. Mas pastor, toda vez é só ela. Não é que é só ela,
está no lugar certo, está exercendo o papel certo. Então não é o quanto eu tenho, não é em que posição que eu ocupo, é como eu estou no reino de Deus, como eu me posicionei diante dele. Esse é o segredo. A questão maior é, eu não vou esperar Deus fazer alguma coisa, eu vou à busca dele. Porque enquanto estivermos no dia chamado hoje, há uma oportunidade para as nossas vidas. No domingo eu trouxe uma palavra falando sobre o vaso. Quem estava aqui domingo? Abre aí Isaías capítulo 64, verso 8. Olha que disse o profeta: apesar de tudo, ó Senhor, é o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, somos todos formados por Tuas mãos. Somos barro, Deus é o oleiro, estamos na mão dele, e ele está nos formando, ele está fazendo de nós vasos. Para que isso? Para colocar a glória dele dentro de nós. A glória de Deus não está no meu poder aquisitivo, no meu poder financeiro, na minha influência digital, na minha isso ou aquilo. Não, a glória de Deus está dentro de mim, entendendo que eu sou vaso, que não é o quanto eu acerto, que não é o quanto eu erro. Às vezes eu vejo alguém dizendo: oh pastor, o fulano de tal é mais crente, porque quando ele ora, Deus faz alguma coisa. É dom. Alguém é mais crente, porque quando canta, a glória manifesta. É dom. Alguém é mais crente, porque quando prega, acontece isso, aquilo. É dom, e dom não é sinal de intimidade. Dom é algo que Deus deu para a pessoa. E às vezes, e eu já vi isso pastoreando igreja, às vezes alguém todo torto, atrapalhado, mas por causa do dom fazia sinais e prodígios. E preciso entender isso, não é o quanto eu erro, porque às vezes, e eu já tive algumas conversas com Deus sobre isso, porque Deus, como é que vai, o Espírito Santo veio falar para o Marco, eu estou com dificuldade de usar gente. Eu disse: não, eu aprendi desde cedo. O Senhor usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer. E o Senhor disse: não, você está enganando. Você está enganando. E eu não estou apelando. Chegou alguém e veio conversar comigo: pastor, por favor, me ajuda a entender aqui, porque sabe a fulana de tal? Sei, aquela que anda de vez em quando lá no concorrente, no pai não sei do que. Sim, ela trouxe uma mensagem profética para a minha vida. Eu disse: peraí, como assim? Não, Deus usou ela para falar comigo. Não, peraí, a pessoa não tem nenhum compromisso com Jesus e Deus usou ela para falar. Então Deus está apelando, pô. Deus não tem vaso na igreja, não. Deus não tem mais palavra, não. Agora precisa do horóscopo para uma ajudinha. Agora precisa do gravando, é até ruim de falar. Precisa desses cabras ruins aí. Agora tem que tomar cuidado, porque eu tenho um amigo que ficou 30 dias, foi proibido por lei, não podia pregar, porque falou um negócio que não podia. Deus não precisa disso. Deus ainda tem gente crente. Deus ainda tem remanescente. Deus não precisa apelar. A pessoa está tudo torta, chega para tu que está aí buscando a Deus, lá jejuando, orando, diz: ei, Deus mandou dizer para você isso, e fala um monte de besteira. E inocente acredita. Ei, peraí, Deus não está apelando não. Deus ainda tem vaso na terra. Deus ainda tem gente com compromisso com Ele. E qual que é a maior profecia que existe na terra? A Bíblia. A Bíblia.
sob julgo. Eu já vi alguém perder um patrimônio de mais de 150 mil há 20 anos atrás, por causa dessas bestagens. Você, rapaz, tem Bíblia, vai ler a Bíblia, o que diz a Bíblia, o que diz o texto, pelo amor de Jesus. Alguém mudando o papel, fazendo coisas que não é para fazer, entrando em posição que não é para estar. Ei, Deus protege você, você só precisa aprender a ouvir a voz dEle. E para isso eu preciso amá-lo, buscá-lo. Olha que coisa interessante, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, para eu já ir terminando. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, verso 7 de 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, este tesouro dentro do vaso de barro, para a excelência e o poder seja de Deus e não nosso. O verso 6 complementa o 7. A luz de Deus brilha dentro de mim, se eu for barro. Cá entre nós, existe um monte de tipo de vaso, não existe? Existe aquele vaso de cristal, que você não pode nem tocar, que ele já... Outro dia alguém ficou triste, porque alguém não deu a paz do Senhor para ele. Ei, não. Outro dia alguém disse, não vou na igreja, porque o fulano não sorriu para ele. Oxi. Pera. Aí alguém disse, não, lá na igreja, falaram para mim essa semana, não, pastor, lá na igreja do senhor, lá é complicado. Eu disse, porque é um povo tudo metido. Eu disse, claro que nós somos metidos. Somos filhos do rei. Pô. Agora, você só precisa entender o que é metido. Se eu não tenho acesso a você no seu círculo de amizade, como é que eu vou interagir? Eu, particularmente, alguém tem dificuldade de acreditar, mas eu sou tímido. Se eu não estou pregando aqui, eu estou no cantinho, sempre no cantinho. Tenho dificuldade de interagir com alguém. Por causa disso eu sou metido? Aí eu já tenho a cara não muito provida de beleza. Alguém diz, pronto, esse pastor é bravo, feito uma encrenca. É nada. É porque a cara é feia mesmo. Ainda bem que eu casei com uma moça bonita. Senão estava lascado. Agora eu preciso entender. Espera aí, Deus te colocou aqui, vaso. Fica de pé comigo para nós terminando. O horário me mandou acabar. Deus te colocou aqui com um propósito. E você precisa assumir esse seu propósito, o seu papel no reino de Deus. O seu papel não é salvar ninguém. O seu papel é amar ao Senhor. Quando você ama ao Senhor, o Espírito de Deus derrama em você o amor dEle. E aí eu começo a interagir com gente. Aí você quer medir o quanto você ama? Quer medir o nível de amor que está dentro de você? Fecha os olhos aí para você entrar nessa medição. Se é assim que fala. Lembra quem te prejudicou ano passado? Oh, Jesus, quebra as pernas dele. Não é essa oração, não. A oração, Jesus, será que eu tenho condições de perdoá-lo? Será que eu tenho condições de perdoá-la? Pense em alguém que te fez mal, que de vira e mexe, esse negócio vem roer dentro de você. Tem condições de perdoar? Não tem, pastor. Ainda não. Então vamos trabalhar nisso. Deus, eu quero te chamar ao ponto de perdoar aquele infeliz, aquela infeliz. Eu quero te chamar ao ponto, Deus, de olhar para aquela pessoa e poder não sentir nada por ela. Já é um grande amor. Eu quero poder buscar a tua presença, Deus, ao ponto de eu estar bem com as pessoas que estão à minha volta. Se alguém tem raiva de mim, o problema é só dele, não é meu. Ah, pastor, eu já não vou embora. Por que vai embora? Porque o fulano não gosta de mim. Ei, vaso, tem gente que não gosta de chocolate. Gostar de você é top. Eu só preciso aprender a conviver com essas coisas,
assim eu cumpro o propósito com Deus. O Espírito Santo me pediu para eu falar para você algo. Qual que é o seu papel em Deus? Se importar com gente. Se importar com gente. Tem pessoas que se aproximam de você na esperança de ouvir uma palavra boa, na esperança de ser orientado, na esperança de ser direcionado para algo melhor. Lembra daquele moço que estava paralítico, não podia andar? Os 4 amigos foram até ele. Como é que a gente faz para chegar em Jesus? Onde Jesus está tem uma multidão. Jesus estava numa casa, ele disse: como é que nós vamos chegar lá na frente de Jesus? Ele disse: deixa isso com a gente. Isso aí não é vocês que se preocupam, somos nós. Os 4 pegaram, subiram em cima da casa, destelharam ela, que não era telha, na verdade era barro. Tiraram o barro, abriram um buraco e desceram ele lá de cima. O papel daqueles 4 amigos era levar aquele moço para a presença de Jesus. O restante é com Deus. Qual é o meu papel? Que as pessoas olhem em minha vida e vejam Deus. Pastor, então eu serei perfeito? Não, é só entender que você erra. E quando erra, seja homem ou mulher para consertar o erro. Isso faz sentido para você? Feche os seus olhos. O louvor vai adorar a Jesus. Peça para Deus derramar em você esse amor. Peça para Deus te colocar aonde você precisa estar. Peça para Deus te usar como instrumento dele na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Peça para que Deus te dê a palavra certa, a orientação certa, a fé necessária para que o milagre aconteça. Tem ciúmes de mim. Jesus. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
foi condenado injustamente, quando foi levado para a casa de Anás, João tinha acesso, foi junto, Pedro também foi. Pedro, com medo, negou Jesus por 3 vezes. Na terceira vez, quando ele diz, não o conheço, ele olha para onde Jesus está, e Jesus olha para ele, diz o texto. Ele foge. No terceiro dia depois da ressurreição, da morte de Jesus, Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena. Maria Madalena vai até onde eles estavam escondidos, dizendo a eles que Jesus tinha ressuscitado e que tinha aparecido a ela e que tinha dito a eles para voltarem para Galileia, onde tudo começou. O texto diz que Pedro, Tiago e João vão correndo até o sepulcro. Chega lá, a pedra está removida, ela não vê o anjo que falou com elas, ele não vê Jesus lá, o túmulo estava vazio, só tinha apenas um pano. Volta ele decepcionado, já trazendo para si um monte de julgos, criando dentro de si um monte de pensamentos, pelo fato de ele ter negado a Jesus. E o texto diz que ele desiste, apenas João registra isso. E ele volta para o ofício de pescar peixes. Jesus já tinha aparecido a eles 2 vezes, diz o texto, mas não interagiu diretamente com Pedro. Agora está ele pescando junto com vários discípulos, pois a decisão dele trouxe aos outros incertezas. E o texto diz que eles passam a noite toda e não pegam nada. Pela manhã aparece alguém na praia, gritam a eles, vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram, não pescamos. E ele diz, então joga para o lado direito. Só tinha uma pessoa que não tinha consciência o suficiente para dizer isso, só Jesus. E o texto diz que eles jogam de uma forma que não podiam fazer, pegam 153 grandes peixes e a rede não se rompe, diz o texto. Mas João diz para Pedro, Pedro, eu acho que é Jesus. Então Pedro coloca o seu calção, pula dentro d'água e vai. Quando chega à praia, eles olham, percebem que é Jesus, mas nenhum deles tem coragem de perguntar. Quando chegou na praia, tinha lá um pão, tinha lá um peixe em cima da brasa. E Jesus disse, traz os peixes que vocês trouxeram, coloque para assar e vamos comer. Jesus passou o dia com eles. E o texto diz, depois do jantar, Jesus chama Pedro de lado. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo, Senhor. E Jesus direciona ele para o seu ministério, apacente as minhas ovelhas. Jesus pergunta para ele novamente, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, é claro que eu te amo. E o Senhor coloca ele novamente no lugar em que ele deve estar, dizendo, então apacenta os meus cordeiros. Faz um silêncio entre os dois e Jesus olha para ele novamente e pergunta, Pedro, tu me amas mesmo de verdade? O semblante dele se cai e ele responde, Jesus, tu sabe de tudo e também sabes o quanto eu te amo. E Jesus dá a ele novamente um direcionamento, apacente o meu rebanho. Quando eu amo ao Senhor, Deus me coloca em um papel, o papel de apacentador.
disse assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Em algumas versões diz nada, mas no original é Ele. E Ele continua dizendo: Ele me levará para pastos verdejantes, para águas tranquilas. O ministério de apacentar é estar perto, é cuidar, é dar alimento. Quando eu amo ao Senhor de verdade, Deus me coloca nessa posição de apacentador. Isso é, eu vou cuidar de gente, eu vou me preocupar com pessoas, eu vou buscar transferir a minha experiência que eu tenho na fé com aqueles que ainda não têm. Eu vou procurar conduzir pessoas que estão no vale da indecisão, sem saber se ficam, sem saber se vai. Nesses momentos, uma palavra pode mudar toda uma sentença. Abre os seus olhos e olha para quem está ao seu lado. Diz: você foi chamado para apacentar. Exerça a sua função e virá sobre ti uma transbordante colheita. Exerça a sua função e Deus fará transbordar o seu celeiro. Exerça a sua função e Deus fará prosperar a sua vida. Exerça a sua função e o vazio que tenta te ensurdecer vai sair e a presença dele vai reinar. E o gozo, a alegria, o desejo de viver virá sobre ti e a glória do Senhor resplandecerá na sua vida. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me Estenda sua mão aí, deixa eu orar com você. Estenda ela assim para frente, ó. Deus, existem julgos que precisam ser quebrados agora. Na autoridade que há do teu nome, nós arrebentamos todo julgo, tudo aquilo que prende, que aprisiona, todo acanto que dessolve-os. Bedeia rove na sui que derebradas. Jesus, é no teu nome